Deus vem ao mundo na condição, na capacidade de poder sofrer e poder morrer por cada um de nós, para nos o quê? Remir dessa lei, ou seja, para poder pagar essa lei. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então Jesus vem ao mundo para poder pagar esse pecado. Mas não é só pagar o pecado, aqui é o mais importante, para que recebêssemos a sua adoção. Então, se no momento da criação o homem se afasta de Deus, deixa de ser filho de Deus por causa do pecado, passa a ser escravo de Satanás. Quando Jesus restitui essa salvação através da sua paixão, morte e ressurreição, o homem deixa de ser escravo de Satanás, volta a ser novamente admitido a filho de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui é que esse momento da plenitude da salvação, em que Deus vai realizar para cada um de nós a sua salvação. Como é que Jesus realiza isso? Abra, por favor, aí em Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11. O livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. O que a palavra de Deus coloca para nós agora? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então o que a palavra coloca para nós aqui? Que Jesus é o Filho de Deus e assume a nossa condição humana, se rebaixa para nos salvar. Por que Jesus precisaria vir ao mundo? Porque no momento em que acontece o pecado, ou seja, no momento em que acontece o rompimento com Deus, ou seja, Deus determina um mandamento para que haja um ato de obediência. Havendo um ato de obediência, o homem iria dar uma demonstração da prova do seu amor. Porque nós fomos criados num ato de amor para viver eternamente no amor de Deus. Mas Deus propõe viver eternamente no seu amor. Ele não impõe. Então, para que o homem possa viver eternamente no seu amor, ele precisa dar uma prova de amor. Para ele dar uma prova de amor, é necessário que haja um ato de obediência. E para que haja um ato de obediência, é necessário que haja um mandamento, ou seja, é necessário que haja um preceito. Adão e Eva falharam no cumprimento desse ato de obediência, nesse mandamento de Deus, e não provaram o seu amor. Então, o que nós estamos diante aqui, no momento em que o pecado entra no mundo, é o pecado em que existe uma grande ofensa, porque essa ofensa foi um pecado de orgulho e desobediência. E quem faz essa ofensa é o homem, e quem é o ofendido é Deus. Então nós estamos num momento extremamente difícil para a história da humanidade, porque, ou seja, esse pecado que aconteceu, ele exige uma reparação. É necessário que haja uma reparação desse pecado. E para reparar esse pecado, como o pecado, o ofendido foi Deus e o ofensor foi o homem, não tem como o homem ele reparar esse pecado. Porque o pecado ele foi infinito, porque o ofendido foi Deus. E o homem não tem poder para reparar esse pecado. Então, qual foi a solução encontrada por Deus? Ou seja, Deus iria enviar o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, assumindo a nossa natureza humana, e seria verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ele tem a condição para nos remir desse pecado, para fazer essa reparação. Porque a ofensa foi feita a Deus, e Jesus é Deus. Mas a ofensa foi feita por um homem, e Jesus é homem. Então Jesus tem as condições para reparar essa ofensa feita a Deus. Como é que Jesus faz essa reparação? Vamos de novo para Filipenses, versículo 7. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Então, é o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade,
assumindo a nossa natureza humana, e ele vem nessa condição, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, né? Ou seja, ele assume essa nossa condição, ele vive essa condição, ele viveu o que nós vivemos, ele conheceu o sofrimento, ele conheceu a morte. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. De que forma é que o pecado sai do mundo? Ele sai por uma virtude oposta. Se Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, o pecado deles foi um pecado de orgulho seguido de um ato de obediência, era necessário que viesse alguém e que não fosse orgulhoso, muito pelo contrário, que fosse humilde. E sendo humilde, ele obedecesse a Deus. Aqui está a condição. Eu vou ler de novo. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais. Ou seja, Jesus chegou no grau máximo de humilhação, né? Para reparar o pecado de orgulho de Adão e Eva. Mas não foi só isso, e ainda mais tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a salvação vem da onde? Né? A salvação vem de um ato de obediência. Então Jesus é aquele que cumpre essa prova de amor. Jesus veio ao mundo não conhecendo o pecado, porque ele é o Filho de Deus, né? Ele não cometeu nenhum ato de pecado, ele faz um ato de obediência diante de Deus, e nesse ato de obediência ele faz uma prova de amor a Deus Pai e faz uma prova de amor a todos nós. Então, nesse momento, o pecado vai sair do mundo exatamente por essa obediência de Jesus e principalmente por sua morte na cruz. Agora vamos compreender, meu irmão, né? Essa infinita capacidade de Deus de do mal tirar um bem maior. Ou seja, qual era a consequência do pecado no Antigo Testamento? Olha, o salário do pecado é a morte. Não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque do dia em que você comer, você vai morrer. Ou seja, a morte, naquele momento, na história da salvação, ela afasta o homem de Deus. Mas Deus pega exatamente a morte e transforma a morte em um bem maior. Jesus não veio ao mundo, não conheceu o pecado, assume a nossa natureza humana, passa pela sua paixão sofrendo, ele morre e nesse momento a morte, que no Antigo Testamento nos separava de Deus, na pessoa de Jesus, Jesus vai se utilizar da sua morte para nos afastar, para nos aproximar de Deus. Você está vendo aí no centro desse quadro, no centro desse diagrama, você está vendo aí uma cruz. Ou seja, observa o momento da história da salvação que nós estamos vivendo. Aqui, o homem vivia num amor e numa felicidade com Deus, tudo azul. Aqui, o homem se afastou de Deus. Aqui há uma promessa, né? Porque o homem não pode mais se unir a Deus. Então, é exatamente aqui, nesse momento vermelho, na Páscoa de Jesus, em que Jesus vai estar nos remindo. Nós só podemos voltar a esse momento inicial de harmonia com Deus passando pela cruz. Não existe outra forma de retornarmos a Deus a não ser passando por Jesus. Ou seja, a prova máxima do amor que Deus tem por cada um de nós. Porque, vamos compreender, meus irmãos, a questão não é só a morte, né? A salvação vem por todo o sofrimento, por toda a paixão de Jesus. Um estudo muito interessante que eu fiz a respeito da paixão de Jesus dizia o seguinte, que todos os ferimentos que Jesus sofreu no momento da sua paixão, quando ele estava vivo, por ser um sofrimento, por ser um corpo orgânico, imediatamente inicia um processo de cicatrização. Então, à medida que Jesus estava sendo espancado, à medida que Jesus sofria, os seus ferimentos estavam sendo ali, começando a cicatrizar. Mas quando Jesus morre na cruz, naquele momento, um soldado pega uma lança e atravessa com a lança o coração de Jesus. Naquele momento que o coração de Jesus é aberto, olha, meu irmão, minha irmã, Jesus estava morto. Naquele momento, aquele coração ficou aberto, ele não cicatrizou. Por quê? Porque o coração de Jesus está aberto com uma lança, porque é o caminho de volta para o Pai. No momento do pecado, Adão e Eva são expulsos do paraíso, são afastados da presença de Deus.
Deus coloca um anjo e ninguém pode retornar mais na presença de Deus, ou seja, foram expulsos de um estado de felicidade natural. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele abre a porta do paraíso. Aonde está a porta do paraíso, meu irmão? É o coração aberto de Jesus. Nesse momento, o coração de Jesus está aberto para que você possa entrar. É o caminho de volta para o Pai, não existe outro caminho. Então, o centro da história da salvação é o querido, é a cruz, é o sofrimento de Jesus. E o centro do sofrimento de Jesus é o seu coração que hoje permanece aberto. Todas as feridas começaram a cicatrizar, mas o coração de Jesus, ele não queria que cicatrizasse, ele queria aquele coração aberto, porque ele está esperando você agora, que você retorne para ele. Eu vou interromper esse vídeo, né, para que a gente possa dar prosseguimento ao outro. Vocês aguardem um minutinho que eu vou estar retornando em outro vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.